Sejam todos extremamente bem-vindos a mais um vídeo, espero que todos estejam maravilhosamente bem. E você que clicou pelo título deve estar se perguntando como assim o YouTube faliu seu canal? Você tem razão, o YouTube não faliu meu canal, mas a gente tem muitos criadores que um dia foram gigantes, faziam milhões de visualizações e alegaram que o YouTube faliu o canal deles. Aqui no site a gente tem exemplo de alguns youtubers que já dominaram a plataforma, mas hoje em dia mal conseguem fazer visualizações para sobreviver do próprio canal. Canais como New York Treta e Treta News, Terror Bionic, Malena, Ambu Play. Mas antes da gente começar, tio Orochinho não precisa fazer um vídeo de meia hora me esculachando. Esse não é um vídeo no estilo daqueles que o Léo Otaku fez. Na verdade, esse é um vídeo um pouco mais complexo. Em meados de 2016, o YouTube mudou uma série de políticas, diretrizes e parâmetros do algoritmo. E na época, vários youtubers gravaram vídeos denunciando o problema com seus canais, perca de alcance, perca de visualizações e até mesmo perca de inscrições. Enfim, naquela época tava todo mundo alegando que tava com problema e tava sendo prejudicado pela plataforma. Mas por quê? Segundo os youtubers da época que falaram sobre o caso, o YouTube mudou tudo da noite pro dia, sem avisar nada, sem notificar ou explicar quais seriam essas mudanças. Então, basicamente, do nada, muitos canais estavam contrariando diretrizes do YouTube que eles nem sabiam quais eram, uma vez que o YouTube não comunicou ninguém. E quais eram essas diretrizes e por que elas foram aplicadas do nada? O final de 2015 e todo o ano de 2016 foi marcado por grandes atentados do Estado Islâmico. Em 13 de novembro, o Estado Islâmico fez uma série de atentados em Paris, envolvendo fuzilamentos, explosões suicidas, entre outros absurdos. Em 14 de julho de 2016, houve o atentado envolvendo o caminhão Nice, também na França, que foi um dos principais alvos europeus do Estado Islâmico. Mas exatamente o que tudo isso tem a ver com o YouTube? Esses grupos terroristas tinham canais no YouTube nessa época e divulgavam não só suas atrocidades, mas também faziam propaganda e recrutação de novos membros. E eles tinham muita audiência. Pessoas curiosas ou pessoas simpatizantes acompanhavam eles pelo YouTube. E para uma plataforma que quer fazer propaganda e divulgação de marcas, não é muito bom ter um assassino associado a eles. Não é mesmo, Flamengo? Isso estava prejudicando o YouTube. Nenhuma marca quer ter o seu produto associado a coisas terríveis, e assim o YouTube estava perdendo dinheiro, parcerias e precisava fazer algo urgente para consertar essa situação. Então hoje, em 2022, olhando para trás, dá pra gente presumir um pouco o que aconteceu nessa época, de forma nebulosa ainda, mas a gente consegue presumir. Nessa época, no intuito de boicotar o Estado Islâmico no YouTube, o algoritmo começou a tomar algumas medidas, como parar de recomendar canais que ocultavam o rosto, cortou o alcance de canais que tinham terror no nome ou nos títulos dos vídeos, porque o algoritmo na época entendia que terror era algum sinônimo de terrorismo. O YouTube também começou a ser muito mais rígido com um canal que abordava temas políticos, porque também englobava esse tipo de assunto. E pronto, do dia pra noite isso afetou muitos canais. Youtubers que não mostravam o rosto tiveram seu alcance cortado, como o Zangado, Rato Borrachudo, Content TV, canais de jogos de terror como o Alan e o Terror Bionic, que pra melhorar a situação dele, a palavra terror estava no nome do canal, o que fez ele trocar o nome do canal para Thiago Bionic. Enfim, eles também tiveram problemas na distribuição de vídeos. Canais de política, a lista é mais extensa ainda e todos eles passaram por problemas de alcance e desmonetização. Mas isso lá em 2016. E de fato muitos canais foram prejudicados por isso. Mas a maioria deles já conseguiram se reerguer conforme o YouTube foi aprimorando o jeito que o algoritmo fiscalizava os canais. Mas ainda assim, em 2022 é muito comum ver as pessoas falando como sobre o YouTube tá boicotando eles, como as inscrições desaparecem ou o sininho é desabilitado, o canal deixa de ser recomendado ou que o algoritmo tá cortando o seu alcance. Mas isso realmente faz sentido? Que o YouTube tem um algoritmo que trabalha para beneficiar ou não canais é fato, mas de fato alguém sabe dominar esse algoritmo e usar ele ao seu favor? Se você pesquisar no YouTube, vai encontrar pessoas falando sobre o melhor horário para postar vídeos, melhor frequência para se postar os vídeos, melhores títulos, melhores thumbs e outros milhões de macetes. E se de fato tudo isso funciona, eu não sei. E acho que nem as pessoas que fazem essas recomendações devem saber. As regras e diretrizes do YouTube estão sempre mudando, então acredito ser muito difícil alguém saber realmente o que está falando, a menos que alguém de fato seja funcionário do YouTube. Mas voltando àqueles canais que foram quase eliminados da plataforma, será que o problema foi 100% da plataforma ou tem algo a mais que a gente não considerou? Depois de um tempo pesquisando, eu notei algumas coisas em comum nas pessoas que se mantiveram no sucesso aqui. Todas elas se preocuparam em 3 coisas muito importantes. A primeira é não ferir as diretrizes do YouTube para não tomar boicote na plataforma. A segunda é fazer parcerias sólidas para que elas não sejam protagonistas apenas nos seus próprios canais, mas sim na comunidade onde ela atua, por exemplo,
exemplo, o BRKS Edu. Você não precisa ir até o canal dele para ver ele tá no meio dos games, ele tá em outros canais, e ele interage sobre o assunto dentro e fora do YouTube. E o terceiro principal fator é se atualizar. Não fazer exatamente o mesmo conteúdo só porque ele fez muito sucesso 5 anos atrás. Eu desafio você pegar um vídeo de gameplay de zoeira, memes, dorgas, como era bem popular em 2014, e assistir hoje em dia e não sentir vergonha alheia. O tempo muda e o interesse das pessoas também. Os Trapalhões eram referências de humor nos anos 80 e hoje você não consegue dar risada deles. Não que essa seja a fórmula mágica do sucesso, mas eu acho que é o básico que você deve fazer para não matar o seu próprio canal e depois culpar o YouTube por tudo. E não que ele não tenha culpa, mas será que ele é o único culpado? Vendo o canal do Terror, por exemplo, ele mal mantinha parcerias com a comunidade de games. O que ele fazia era ficar restrito ao seu próprio canal. Além disso, ele tinha algumas thumbs que não eram nada convenientes com a política do YouTube. O New York Treta e o Treta News são canais que se mantêm ainda, mas na beira do possível, e eu preciso explicar o porquê. Eles fazem há 6 anos exatamente o mesmo conteúdo, no mesmo formato, com a mesma duração de tempo, mesmos títulos, enfim. A gente tem vários exemplos de canais que morreram ou foram do auge à medianidade, mas na minha opinião todos esses canais que passaram por essa queda têm culpa sim dos seus criadores e não adianta culpar só o YouTube. Veja o exemplo do Abud ou do Barone. Eram 2 canais focados no YouTube que perceberam a onda dos shorts, aqueles vídeos curtinhos e verticais que a gente consegue ver 28 por minuto, e eles migraram radicalmente o formato, ainda trazendo conteúdo semelhante ao que eles traziam nos vídeos que faziam no YouTube, para não perder a sua identidade, a sua essência. Eles souberam correr até onde o sucesso estava, eles não tentaram trazer o sucesso distante até eles. Enfim, de fato eles tiveram crises e baixas, mas mantiveram a inteligência para pensar em um meio de se reinventar e aproveitar as circunstâncias ao seu redor e se manterem relevantes. Enfim, esse vídeo foi quase que uma aula de seleção natural da internet. Adapte-se ou morra, ou no caso do YouTube, adapte-se ou culpe o algoritmo. E assim a gente chega ao fim de mais um vídeo do canal. Se você acompanhou até aqui, por favor, não sai sem dar o like, sem se inscrever, é muito importante pra mim. Se você tem alguma coisa a contribuir sobre esse vídeo, quer dar a sua opinião, usa a aba de comentários, mas principalmente, dá o like, se inscreve, a gente tem vídeo toda quarta e sábado. Um abraço e até o próximo vídeo.